a experiência do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, pesquisador vinculado ao Laboratório de Pesquisa em Extensão e Arqueologia e Processos Comunitários, o LAPACOM, ligado ao curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Atuo no momento como museólogo responsável e coordenador do Museu Universitário da PUC Campinas, e tenho aí na bagagem alguns projetos expográficos, mas trago 2 casos bem específicos apenas, que é o projeto expográfico da Casa Museu Quinta da Esperança, em Cuba, em Portugal, e também um projeto que eu tenho muito carinho, e está tão próximo aí de vocês, né, que é o projeto expográfico da exposição Tietê, Rio Móvel Estrada Líquida, o Rio, o Homem, o Lugar, atualmente aberta para visitação na Casa de Cultura aí, Dona Narcisa Steiner Pires, aí no centro de Porto Feliz. Essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo dessa tarde, está sendo gravado e será disponibilizado em breve. E hoje nós retomamos, né, essas ações do projeto de educação patrimonial e ações sistemáticas, que tem como foco trabalhar a perspectiva da preservação e difusão do acervo museológico pertencente ao Museu Histórico e Pedagógico das Monções e do patrimônio cultural da cidade de Porto Feliz, para esse nosso último encontro dessa fase, né? Esta ação é realizada pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP, em parceria com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, a ACAM Portinari, e a Prefeitura de Porto Feliz, a qual estendemos os nossos sinceros agradecimentos a toda a Secretaria de Educação. O projeto, né, esse projeto como um todo que está sendo desenvolvido, ele contou e contará, né, com uma série de atividades voltadas para a educação patrimonial em Porto Feliz, incluindo ações que incentivarão, no futuro próximo, a visitação dos alunos da rede municipal aos principais pontos históricos da cidade, fortalecendo a conexão entre a comunidade escolar e o patrimônio cultural do município. Cabe enfatizar que todo o projeto de educação patrimonial em desenvolvimento, né, na cidade, assim como a exposição, que como eu já salientei, né, está aí na Casa de Cultura, a exposição Tietê, Rio Móvel, Estrada Líquida, esse conjunto de ações faz parte de uma contrapartida relativa às obras de restauro do prédio sede do Museu Histórico e Pedagógico das Monções, aí no centro da cidade, né? Com previsão de término do processo de restauro para o ano de 2024, executadas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, e financiadas pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Aproveito para informar que a lista de presença que está aqui no lado, no chat, disponibilizada no chat, ela ficará aberta até às 19h30. Caso alguém tenha algum problema em acessá-la ou esqueça porventura de acessá-la, não se preocupem. Basta depois nos encaminhar para nós através do e-mail contato, depois nós colocamos aqui também no chat para vocês, contato@engenhocultural.com, que daí nós vamos, né, sanando aí as dúvidas, os probleminhas que possam ter acontecido ou ocorridos com vocês, tá? Informo ainda que os certificados desses 2 encontros que aconteceram de modo remoto, né, o do mês passado e desse que está acontecendo hoje, esses certificados serão disponibilizados de modo conjunto a partir do dia 30, né, a partir do final do mês, a partir do dia 30, no e-mail de vocês. É o mesmo e-mail que vocês receberam o certificado do evento que aconteceu de modo presencial, né?
E alguns e-mails voltaram, mas nós já conversando com cada um das pessoas que os e-mails voltaram, nós já corrigimos toda a lista. Adotaremos também a dinâmica de registro das dúvidas no ícone de perguntas à direita da tela. E no final das apresentações, abriremos para os palestrantes, então, responderem, né? E qualquer coisa também, caso não der tempo das nossas convidadas responderem as perguntas, nós também encaminharemos as respostas para vocês de modo individualizado, tá? E já comentei que o nosso encontro está sendo gravado. Para essa nossa tarde, para nós conversarmos um pouquinho, nós temos como um tema norteador, nesse nosso terceiro e último encontro, o tema, né? Educação patrimonial, uma necessidade para o hoje, diálogos em torno do papel do museu. Eu vou aproveitar um pouquinho dessa minha fala, aqui como mediador, mas por algumas questões que eu fiquei pensando nesses últimos dias, mas também desde o nosso primeiro encontro lá de modo presencial no clube, né, da cidade. Olha, tem uma pergunta aí, acho que o Lucas já vai responder. Então, pessoal, nessa trajetória desenvolvida até o dia de hoje, né, através das importantes e reflexivas falas dos profissionais que caminharam e caminham conosco, né, nessa tarde, e nos encontros que aconteceram de modo presencial e de modo remoto, nos instigaram e instigam, né, na realidade, a perceber as várias conexões e possibilidades de trabalharmos com as questões que envolvem o patrimônio cultural, principalmente para compreendermos nossos territórios, nossas identidades, e nos incentivar a criar elos de pertencimento com os nossos alunos. Afinal, se buscamos mudanças substanciais em nossa sociedade, e detentores do papel crucial que temos em nossas mãos como educadores, sabemos que a educação tem uma potência gigantesca de criar, né, em criar cidadãos detentores da sua responsabilidade com a salvaguarda dos patrimônios que os envolvem dentro do seu locus citadino. Afinal, quando pensamos a cidade, esses patrimônios, não é para o outro, né? Não é para o de fora, também é, né? Dentro de outros contextos, mas ele é principalmente para nós, para as nossas identidades, para os nossos fortalecimentos identitários e também para os nossos netos, para os nossos filhos, para as pessoas que vão usufruir desse território, que vão usufruir desses contextos e dos legados que deixaremos chegar até eles, né? Eu costumo sempre trazer também uma outra observaçãozinha nas oficinas que realizamos na área de conservação preventiva de acervos museológicos, com um seguinte exemplo. Nós, geralmente, temos dentro das nossas casas as nossas memórias, né? Álbuns de fotografia, a roupinha do batizado ou da saída da maternidade dos nossos filhos, um mobiliário, uma cômoda, uma cadeira que nós herdamos de uma avó, de uma tia querida, de um familiar. E nós temos tudo isso muito bem guardado. Eu duvido que vocês tenham essas fotos, essas lembranças, as memórias de família, colocadas de um modo qualquer. Não, elas estão dentro de uma caixinha, dentro de um armário, aonde não são todas as pessoas que têm acesso, porque elas nos representam, elas representam vocês, elas representam essa história, essa memória que pertence a esse locus da sua casa, da sua família, né? E nesse sentido, nós temos então uma noção de salvaguarda do patrimônio já dentro da nossa casa, muito próximo de nós, dos nossos contextos,
né? Mas quando a gente extrapola a casa, nós temos isso na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa igreja, e isso nós vamos criando esses elos, todas essas relações com um objeto, com algo afetivo. E dentro das escolas? Como que nós trabalhamos, né, essas relações? Porque nós estamos num ambiente de alteridade. É através da escola, do nosso papel também como educadores, que nós criamos os laços. Nós criamos os laços sólidos de pertencimento, de identidade, de compreensão do nosso lugar do mundo, mas do nosso lugar na sociedade em que estamos, né? Assim, o patrimônio cultural da cidade, ela nos representa, nos identifica, nos cria afeto, né? Nos cria afeto, nos cria essas memórias. E o nosso papel, então, como educadores, e educadores e cidadãos, para além das nossas responsabilidades com o ensino diário das nossas disciplinas, e que são muitas, né? Só nós sabemos a quantidade de trabalhos que nós desenvolvemos fora da escola, fora do ambiente escolar, para nós podermos realizar as nossas atividades diárias juntos com os alunos, né, em sala de aula. É uma tarefa árdua que nós temos, mas também é uma tarefa mágica. E para isso, eu trago aqui, eu acho que um pouquinho desse elo, que eu fiquei pensando todas essas questões para nós conversarmos hoje com as nossas convidadas, que eu sempre lembro com muito carinho, enquanto ainda estudante do ensino fundamental, e isso, pessoal, já fazem algumas décadas, mas que há 3 professoras, uma de geografia, uma de história, uma de artes, tiveram, então, a ideia de levar a sala de aula, então, aquela 5ª série, para São Paulo, para conhecer os museus, para conhecer 2 museus. Porque na nossa cidade, eu sou natural de São Pedro, naquele momento ainda não tinha museu. E olhem, eu só tenho a agradecer aquele dia, porque eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado, e eu serei eternamente grato às professoras Gentila, Alessandra e Dona Diva, porque naquele dia elas mudaram toda a minha vida. Pois o meu pai, sem muita instrução, sem posses, nunca teria a possibilidade de me levar a um ambiente, a um passeio daquele, principalmente um museu. E naquele dia, tudo mudou no meu pensamento. Né, o gosto pela história, e depois o gosto pela museologia, de entender o museu, e hoje compreendendo o museu como um lugar, né, também que tem um papel na educação fundamental, né, uma educação não formal, mas esse lugar de fala que eu tenho agora, dessas memórias e todas essas questões que foram passando aí pela cabeça durante os dias, esse lugar de fala está para além do historiador que eu me formei, está para além do museólogo que eu me formei, né? Está para o Rodrigo, o ainda sonhador que aprendeu a voar com os ensinamentos dos professores. E com essa missão, né, com essa visão que os professores tiveram lá atrás, né, naquele momento de nos levar, de abrir as nossas asas, de nos deixar voar por esse ambiente, né, do museu. E nós todos temos memórias, né, marcantes com professores que marcaram as nossas vidas. Então, um pouco isso que eu me coloco ainda como professor de história do ensino fundamental, nós temos uma missão linda nas mãos, né, e todos nós sabemos isso, do grande papel que nós temos como educadores. E eu acho que nós estamos juntos nessa, né, e tendo a certeza que nós temos uma missão gigantesca em nossas mãos. Em frente a todas essas questões, esses até vou chamar de desvaneios meus, para iniciar oficialmente os trabalhos da nossa tarde, né, eu vou convidar a nossa primeira convidada. Convidar a nossa primeira convidada foi bom, né? Chamar a nossa primeira convidada.
que é a professora Lucília Santos Siqueira, que vai falar para a gente, em torno do tema, o uso do patrimônio na educação básica, dilemas e proposições. Lucília Santos Siqueira é docente no Departamento de História da Unifesp, onde leciona História, Memória e Patrimônio e Educação Patrimonial. Integra o Profhistória, mestrado profissional de formação de professores de História. Doutorou-se em História Social na USP, pesquisando os diferentes grupos sociais na cidade de Socorro, em centenas de inventários da segunda metade do século XIX, o que deu origem ao livro Bens e Costumes na Mantiqueira. Dedica-se ao estudo da sociedade cafeeira no território paulista e de como este passado tem sido mobilizado por diferentes usos, no turismo, no patrimônio e no ensino de história. Pesquisou os processos de patrimonialização de algumas casas urbanas construídas no 800, como os palacetes na Avenida Paulista, o Solar do Barão de Jundiaí, o Palácio dos Azulejos, as casas de Rodrigues Alves e de Prudente de Moraes, buscando compreender os valores que, ao longo do tempo, embasaram a preservação de tais bens culturais. Atualmente, tem se dedicado ao desocultamento da memória da escravidão no território paulista, atuando na renovação da Fazenda do Pinhal, Fazenda Cafeeira de São Carlos, que recebe visitação pública diária e é bem tombado nas 3 instâncias do patrimônio. Professora Lucília, agradecemos por estar conosco nesta tarde e a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito obrigada, boa tarde para todos e todas vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Eu não sei se eu já falei para uma plateia tão grande, eu tenho quase 40 anos de professora, mas acho que eu nunca falei para uma plateia tão grande. E estou bastante honrada com tantos professores reunidos. Eu venho trabalhando com educação patrimonial nos últimos 15 anos, né? E pensei, a partir da minha prática e dos meus estudos dos últimos 15 anos, é que eu montei uma fala aqui para vocês e quero conversar sobre isso. Na verdade, são fundamentos, né? Por isso que eu chamei de o patrimônio na educação básica, quer dizer, eu queria conversar sobre fundamentos, sobre princípios desta relação, desse uso que a gente faz do patrimônio no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio também, mas enfim, aqui no nosso caso, no Fundamental 1 e no infantil, né? Que a gente pense um pouco sobre qual é o lugar, e eu sou a pessoa, né, da universidade, que pensa patrimônio, que ajuda a construir patrimônio, né, que trabalha nos processos de patrimonialização também. Então, é a partir desse lugar que eu vou falar para vocês. Então, deixa eu ver se eu ponho aqui, eu só queria colocar o esquema. Oi, espera só um pouquinho, vamos ver. Eu queria só colocar o esquema para vocês, já está abertinho aqui, por que ele não está indo? Vamos ver, tudo bem. Pronto. Não, né? Vocês não estão vendo ainda, né, Rodrigo? Me responda. Ainda não, professora. Ok. Deixa eu ver. Não tem uma dependência tão grande desse.
Bom, acho que eu não vou conseguir fazer essa apresentação, mas não tem problema. Eu posso até mostrar para vocês que era uma folha, um slide, né? Era um slide de apresentação e um slide meu. Amanhã, a turma que virá amanhã já vai ver. Na verdade, eu tenho aqui 4 pontos, né, para falar com vocês sobre esses fundamentos do patrimônio. E o primeiro ponto era dizer para vocês, assim, eu estou falando de patrimônio que a gente chama de oficial, né? É esse patrimônio que eu estudo, é esse patrimônio que eu pesquiso, é sobre ele que eu sei falar, gosto de falar e tal. O que, que a gente chama de patrimônio oficial? Quer dizer, o patrimônio que recebeu proteção oficial, né? São bens culturais que estão sob proteção oficial, que são o que a gente chama, em geral, de bens tombados, ou não, né? Podem ser bens tombados, pode ser patrimônio imaterial, como a gente sabe, né? Pode ser edificação, podem ser bens móveis, né? Pode ser uma coleção de objetos, pode ser uma obra de arte, pode ser um monumento na praça pública, né? Mas, enfim, é o patrimônio que recebeu proteção oficial. Então, voltando, esse é o primeiro ponto, e é sobre esse patrimônio oficial, eu quero fazer uma observação, vamos lembrar, eu estou pensando nos fundamentos, né? Então, quando a gente fala sobre patrimônio oficial, a gente tende a achar, e lá vem lá a pessoa que está falando de um patrimônio que é do colonizador, dos brancos, das elites, né? Não, né? Então, quanto ao patrimônio oficial, quanto ao meu ponto 1, patrimônio oficial, o que eu queria era discutir com vocês um pouco a possibilidade de nós usarmos esse patrimônio que é oficial, que sim, em muitas vezes, na maior parte das vezes no Brasil, nós estamos falando de bens culturais que vêm das elites, então é a casa de Câmara e Cadeia, é o solar do Barão, é a casa onde nasceu e morreu o presidente da República da época tal, enfim, né? Então, sim, eles são bens que são oriundos, né? Eles vêm do universo das elites, mas por terem se tornado patrimônio, eles se transformaram em alguma coisa que tem sentido público e que deve ser usado publicamente e que tem caráter público, né? Então, eu vou contar para vocês, eu não sei se vocês já sabem, já estudaram isso alguma vez na vida, o patrimônio oficial, como a gente conhece aqui no Brasil e na maior parte dos países, né, ele vem da França, né? Foi lá na França que isso se fez pela primeira vez do modo como nós fazemos agora, né? Foi no meio do processo revolucionário lá da França, no final do século XVIII, né? Nós estamos falando, lembram da data? 1789, né? A Revolução Francesa. 1789, 1790, 91, 92. Foi nessa última década aí do século XVIII, lá na França, naquela confusão toda, que pela primeira vez, né, se organizaram esses princípios de criar patrimônio, né, como a gente faz hoje, né, e transformar esse patrimônio pela lei em alguma coisa que é da nação inteira, não é mais só da família tal, do grupo tal, né, mas é da nação inteira. Foi lá a primeira vez que eles fizeram isso, né. E vejam, eles estavam fazendo uma revolução para derrubar a coroa, né, para derrubar a família real. Lembram que eles puseram o rei e a rainha na guilhotina, né? Eles estavam fazendo uma revolução, querendo mudanças. Bom, as mudanças que eles fizeram nos afetam até hoje, né? Uma das grandes, se não a maior revolução da burguesia, e a gente até hoje usufrui das conquistas daquela gente lá. Mas eles eram muito revolucionários, e eles estavam contra a coroa, eles estavam contra a igreja, eles estavam, né? E, no entanto, eles transformaram em patrimônio
da França aquilo que vinha da coroa, da igreja e tal, né? Então, aqueles revolucionários, eles tinham muito medo que os franceses, os cidadãos franceses, olhassem para aquelas coisas que tinham origem entre os nobres, por exemplo, e que o povo, né, que esses cidadãos, ao proteger, ao estudar, ao, enfim, contemplar aqueles bens culturais, né, aquelas coisas que eram da nobreza, que eles voltassem a gostar da nobreza, que eles voltassem a admirar a nobreza. Então, percebam, é um dilema terrível isso que aconteceu ali, né? Então, nós queremos preservar isso, mas isso veio da nobreza, nós estamos justamente lutando para derrubar a nobreza, né? Ali nascia o patrimônio tal como a gente faz no Ocidente, e desde aquele momento, vejam, gente, final do século XVIII, final de 200 e tantos anos atrás, né, esses caras já sabiam que eles precisavam, quando transformaram aqueles bens em bens públicos, que eles precisavam fazer com que aquilo tivesse outro sentido, que as pessoas passassem a olhar para aquelas coisas, vendo nelas outras informações, outros valores, que não mais aqueles valores e aquelas informações que tinham antes, quando estavam na casa dos nobres tais, quando estavam lá na família real e etc. Entenderam? Quer dizer, o que a gente, o que a gente precisa quando a gente olha para um patrimônio que é oficial, é lembrar que sim, ele nasceu nas elites, mas justamente por ter se tornado patrimônio, quer dizer, aquela casa, por ter se patrimonializado, como a gente diz, né, ela agora tem um sentido que é público. Então, nós não podemos simplesmente dizer, o solar do barão, a casa do presidente, isso não nos interessa mais, porque eu não vou ficar dizendo para as crianças, eu não vou ficar ensinando para as crianças o passado das elites. Isso a gente não precisa mais fazer. Isso, né, nós queremos formar pessoas que sejam mais críticas, que entendam a sociedade brasileira com as suas mazelas, né, com seus problemas. Sim, mas nós podemos pegar a mesma casa do barão, a mesma casa do presidente, e olhar esses lugares de um outro jeito, né? Nós podemos usar esses lugares, essas edificações, para falar das pessoas que trabalhavam ali. Nós podemos usar essas casas, né, de câmara e cadeia, para falar de como as pessoas negras sempre foram as pessoas mais aprisionadas nesse país. Por exemplo, como a justiça no século XIX não era a justiça que nós temos hoje, que é muito melhor, né? Nós melhoramos muito em relação ao século XIX, mas nós podemos melhorar ainda mais, né? Discutir aspectos do o que é certo, o que é errado, quem a gente manda prender e por quais razões, né? A partir de um prédio que mostra para a gente o passado, né, do século XIX, numa casa de câmara e cadeia, né? Como era esquisito pensar que os mesmos homens que tomavam conta da cidade decidiam quem ia preso ou não. Ora, que confusão de poderes, não é? Nós já melhoramos muito. E por aí vai, não é? Então, esse é o ponto número 1, né? O ponto número 1 era patrimônio oficial, quer dizer, o fato de um patrimônio ser oficial, né, dele ter recebido, dele ter sido escolhido pelo órgão que é estadual, municipal ou federal, enfim, né? Isso não quer dizer que nós precisamos, através dele, ficar fazendo uma história ou, enfim, um conteúdo na sala de aula que seja necessariamente acrítico, né? Nós podemos trabalhar com essas coisas contando outras histórias, né?
falando do tempo em que não havia mercado de consumo, do tempo em que a gente não comprava o frango na bandejinha do supermercado, então por isso as casas tinham quintal, né? Nós podemos, enfim, nós não precisamos ficar falando, enaltecendo o presidente, que, como é o caso do Prudente de Moraes lá, né, na casa do Prudente de Moraes em Piracicaba, o presidente que mandou matar o Antônio Conselheiro, né, e toda aquela gente de Canudos. Nós não precisamos contar essa história só quando a gente está naquele museu, né? Nós temos muitas outras coisas para falar sobre aquele período, e aquele museu e aquela casa onde a gente está pode nos levar a isso, né? Bom, sobre patrimônio oficial ainda, tem um segundo ponto que eu queria tratar, que é, a gente também precisa, de alguma maneira, nesse país, dar repertório para as pessoas sobre patrimônio. Os cidadãos e cidadãs no Brasil, de maneira geral, não entendem nada de patrimônio. Ou seja, não sabem como é que faz patrimônio, quem faz. Na minha cidade, vocês saberiam responder isso e sabem quem, já vou abrir já, Priscila, se você quer falar. Quem, né, sabe escolher, sabe dizer por que certos bens foram escolhidos? Quem que, antes disso até, uma pergunta mais básica, quem escolheu, né? Existe uma lei? Na minha cidade, existe um órgão de patrimônio? Existe um conselho? Esse conselho decide? Quem manda? Quem vota? Quem decide? Né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, um equívoco, que eu não sei se vocês sabem, mas é muito importante que nós, professores, saibamos disso. Existe um equívoco recorrente no Brasil. A gente volta e meia tem câmaras de vereadores, assembleias legislativas, ou seja, órgãos do poder legislativo que promovem ações de tombamento ou de criação de patrimônio, e isso não é possível, não é? Então, por que isso se faz? Porque a imensa maioria das pessoas, inclusive pessoas que foram eleitas, né, gente que devia saber como é que as coisas funcionam, também não sabe. Então, nós precisamos, de fato, prover um repertório sobre, é muito importante, né, que brasileiros e brasileiras, né, que esse conhecimento se espalhe por aí. Como é que se faz patrimônio no Brasil? Se eu quiser proteger uma casa na minha cidade, com quem eu tenho que falar? Como é que isso funciona? Né? É muito importante a gente passar a ter essas informações e também procurar atividades que, sim, é o IFAM, é o CONDEFAT, é o órgão municipal, né? Quem são esses órgãos e como é que isso se faz, né? Desde quando existe isso no Brasil? Sempre existiu, né? Enfim, isso é uma outra palestra, uma outra conversa, né? Mas é importante saber disso, né? Desde a Constituição de 88, ainda sobre patrimônio oficial, né? Desde a Constituição de 88, mudou muito o que é patrimônio no Brasil, né? Até a Constituição de 88, a legislação maior federal dizia, olha, patrimônio no Brasil está ligado a fatos memoráveis, né, da nossa história, e quem decide o que é patrimônio é o Estado, né? Era o IFAM, né? Era assim que funcionava no Brasil. A Constituição de 88 disse que é diferente. A Constituição de 88 diz assim: vai ser reconhecido pelo Estado, ou seja, vai virar oficial, aquilo que a sociedade considerar importante. Vejam como inverteu o fluxo. Não é o Estado que diz para nós o que nós vamos achar que é patrimônio. A sociedade escolhe o que é patrimônio, né? Percebe aquilo que é importante para ela e o Estado reconhece. Então, tudo isso, fechando agora, é esse primeiro ponto, né, que a gente chama de patrimônio oficial e que eu insisto em dizer, o fato dele ser oficial, dele receber proteção oficial, tem que ser uma vantagem, não pode ser
alguma coisa que nos diga, ah, não, então isso é das elites e eu não vou, então não há nada que eu possa tirar desse lugar para ensinar para os meus alunos, né? É o contrário disso, né? Se a casa é bonita, se o ambiente é luxuoso, que bom, né? Porque isso agora é para todo mundo usufruir, é para a gente entrar, é para as pessoas, é para dar acesso às pessoas a esses lugares, né? Equipamentos que em geral são equipamentos de cultura, mas não apenas, né? Os bens que são das elites também, gente, eles têm uma vantagem muito grande. Eles permitem a gente mostrar, até para as crianças, os apagamentos que foram operados, né? Então, eu agora trabalho na Fazenda do Pinhal, né? Eu sou professora da Unifesp e estou, como professora da Unifesp, coordenando um projeto de renovação da Fazenda do Pinhal. Não sei se algum de vocês aqui já foi à Fazenda do Pinhal, conhece a Fazenda? A Fazenda do Pinhal era uma fazenda que se apresentava como uma fazenda cafeeira, não era de modo assim muito acrítico, né? Muito ingênuo, como algumas lá do Vale do Paraíba, que são mais assim com uma nostalgia do Império, como se fosse um tempo maravilhoso. Não, o Pinhal nunca foi exatamente assim, mas de fato havia uma ênfase na família do conde e da condessa do Pinhal e tal. Então a gente está lá, eu estou agora coordenando um projeto de renovação da fazenda para inserir na memória da fazenda, né, e isso precisa pesquisa, precisa ir atrás e tal, os trabalhadores escravizados e não escravizados, imigrantes, né, estrangeiros ou seus descendentes que ficaram por lá, e outros trabalhadores do século XX mesmo. Então tem todo um processo de renovação, chamando as pessoas para irem lá, dar depoimento, gravar, trazer documentos, trazer fotografia, bem legal. Então, vejam, é um lugar onde existiu escravidão? É, mas a gente pode, naquele lugar, mostrar, inclusive, como é que, ao longo de tantas décadas, se fez um esforço muito sutil, muito elegante, muito para esconder que ali houve escravidão, né? Então, e nós todos aqui estamos, né, vivemos no território paulista, né? São Paulo conta a sua história assim, né, gente? São Paulo conta, o nosso passado é esse, né? Nós saímos dos bandeirantes e fomos direto para os imigrantes europeus, de preferência de olhos claros, do norte da Itália, né? Então, quero dizer, mesmo a Fazenda do Pinhal é patrimônio nacional, tombada pelo IPHAN, é patrimônio estadual, tombada pelo CONDEFAT, é patrimônio municipal, porque o órgão de São Carlos, né, municipal, também reconheceu a Fazenda como patrimônio. É um lugar onde existiu escravidão, portanto é um lugar de memória difícil, de sofrimento, de tragédia, mas é um lugar onde a gente consegue mostrar uma série de coisas, inclusive a memória da família senhorial, inclusive essa memória, né? Mas é preciso fazer isso, né? Repito, desde o século XVIII, quem faz patrimônio sabia que a gente tinha que mudar o sentido das coisas, né? Para que elas fossem apresentadas com, no nosso caso, como professores, né, com o conteúdo, com o objetivo que a gente quer, né? Então, enfim, o fato de ser a casa do presidente não determina muita coisa diferente disso. Bom, o uso desse patrimônio oficial, né, ele serve para, eu diria, bom, serve para muita coisa, tem gente que vai dar aula de ciências da natureza, eu posso falar como professora de história, como quem forma professores de história, né? Mas o uso desse patrimônio oficial pode servir para a gente ensinar sobre o passado, né? E pode servir para a gente fazer educação patrimonial, né?
No caso da educação patrimonial, eu só quero dizer uma coisa aqui, mais rapidamente para vocês, né? Não é todo o trabalho, vamos pensar do ponto de vista conceitual mesmo assim, não é todo o trabalho com patrimônio que é educação patrimonial, né? Essa é a maior, como professora de educação patrimonial, que atua na área de educação patrimonial, esse é o equívoco mais comum, mais recorrente que eu encontro, né? Faz muitas décadas, muitas, aliás, até no século XIX, já existiam professores que tiravam os seus alunos da sala de aula e os levavam para ver outras coisas fora da sala de aula. Então, o fato de nós fazermos estudos de meio, visitas, passeios com os nossos alunos em lugares que são patrimonializados, né, visitar bens culturais que são patrimônio, isso não quer dizer que a gente está fazendo educação patrimonial, né? Você pode ir ver um lugar que é patrimônio para trabalhar as questões relativas ao bairro, para trabalhar questões relativas a o que é urbano, o que é rural, né? Isso não quer dizer que você está fazendo educação patrimonial, quer dizer que você está lá no seu conteúdo de estudos sociais, enfim, de ciências da sociedade, né, de pensar relação do rural e urbano, e está, né? Então, se você vai levar os seus alunos para a Fazenda do Pinhal um dia para ver, sei lá, a produção do café, né? Como é que se produz café, né? Isso não significa, e o fato daquela fazenda ser patrimônio nacional não significa que você está fazendo educação patrimonial. O que caracteriza a educação patrimonial? Não sei se alguém gostaria de responder. Quando é que a atividade com um bem patrimonializado pode ser chamada de educação patrimonial? Quando é que eu faço, como professor, como professora, educação patrimonial? Quando é, gente? Alguém saberia me dizer? Ou imagina, enfim, pode errar também, não tem problema, né? Lugar de professor é lugar de erro, né? A gente erra mesmo. Eu vou dizer, então, educação patrimonial só pode, assim, ser denominada quando existem conteúdos que são diretamente ligados ao patrimônio, às questões do patrimônio. Então, educação patrimonial é educação patrimonial não porque envolve um bem que é patrimônio, mas porque os meus objetivos e o meu conteúdo passam pelas questões do patrimônio, ou seja, quem que conserva esse prédio? Quem tombou esse prédio? Por que esse prédio foi escolhido para ser preservado e a casa, outra lá onde viveu o trabalhador tal, não foi tombada, né? Então, são questões relativas à preservação, né? Quem tombou, por que tombou, como é que se conserva, né? Pensar sobre as questões de preservação é que é importante quando a gente fala em educação patrimonial. E eu disse, né, a nossa sociedade não sabe informações objetivas, básicas, sobre como é que se faz patrimônio no Brasil, né, sobre os órgãos de patrimônio, sobre as leis e tal. A nossa sociedade, portanto, também por isso, não só por isso, também por isso, de maneira geral, os diferentes grupos, da direita, da esquerda, religiosos, não religiosos, não interessa, os diferentes grupos sociais sabem muito pouco, né, tem muito pouco instrumental para refletir e para debater o que é bom preservar
e o que é que não devemos ou não precisamos nos preocupar com preservação. Então, educação patrimonial é alguma coisa que é feita pensando em capacitar as pessoas para essa reflexão, né? Formar pessoas que sejam capazes, e isso pode ser feito desde a infância mesmo, né? Começar a pensar sobre isso, né? Começar a se instrumentalizar para, depois, como cidadãos e cidadãs, decidir sobre isso. O que preservar e o que não preservar. O que eu quero preservar e o que eu não quero preservar. O que para nosso grupo é importante que seja preservado. A secretaria tem 80 mil reais de orçamento e nós temos 3 demandas neste momento, né, de conservação. O que é mais importante? Onde é que nós vamos gastar esses 80 mil? Né? Nós temos um prédio de cinema antigo e existe um projeto agora de demolir esse prédio para fazer uma praça no lugar. Vamos conversar sobre o que é mais importante para nós? Se é a manutenção do prédio do cinema ou a praça? Né? Nós sabemos, nós temos instrumentos para pensar sobre isso, né? Entenderam? Quer dizer, educação patrimonial é aquela educação, né, que se faz mirando a capacitação, né, mirando a instrumentalização, enfim, a criação de repertório para pessoas que saibam pensar sobre isto, né. Bom, outro e último ponto, tá? E último ponto nosso aqui, que é, então, como eu disse, né, patrimônio oficial era o ponto 1, ponto 2, né, educação patrimonial, e eu disse, a gente pode usar o patrimônio oficial para educação patrimonial e para tratar do passado. Eu quero falar agora uma coisa só sobre o passado. Haveria muitíssimas outras, vocês imaginem, eu estudo isso. Muitas outras coisas a gente poderia tratar aqui. Eu quero, então, falar dos museus. Né? Do passado, vamos começar, voltem para trás, então, aqui, vamos dar um passo para trás. Do passado, nos ficam vestígios. Né? São as sobras, né? Ou aquilo que foi preservado. Não porque sobrou, mas porque foi deliberadamente, foi escolhido para ser protegido. É um vestígio, um pedaço do passado, né? É uma peça, é uma cidade, é um prédio, é uma moedinha, né? Que esteve numa realidade do passado e que permanece até hoje, é um vestígio. Né? Ora, o que a gente faz quando a gente pega essa peça e coloca no museu é tirar essa peça do contexto onde ela sobrou, né? Então você tinha lá uma caneca que ela podia ser usada nas residências ou ela podia ser usada, vamos imaginar, pelos tropeiros, né? Era um recipiente onde as pessoas tomavam um líquido. Isso podia estar em diferentes lugares. A hora que esse recipiente vai para uma vitrine de museu, vocês já sabem isso, certamente, né? Ela passou por uma ressignificação, ela foi extraída do seu lugar e ela está lá naquela vitrine, portanto, ela não serve mais para tomar água. Ninguém mais vai tomar água na caneca que está na vitrine, claro que não. O que significa que ela tem outra função ali, ela tem outros sentidos, não é? Isso é o que a gente faz com o acervo do museu, e vocês, nessa altura, eu imagino, já estão acostumados a pensar sobre esta diferença. Isso é uma diferença importantíssima, que tem que estar sempre na cabeça de professores e professoras, que é
o que é a peça na vitrine, que é diferente da peça quando estava no seu contexto de origem, né? Isso é uma coisa muito importante. Mesmo que a criança não seja capaz de perceber, isso é um ponto importantíssimo do que eu tenho para dizer para vocês hoje. Mesmo que a criança não seja capaz de perceber na sua faixa etária, ela não esteja contemplado isso no conteúdo, nem como objetivo, o fato de a professora não confundir é muito importante. Já faz uma diferença tremenda no modo como essa criança vai apreender esse conteúdo, ver esse objeto e etc. Né? Já significa um jeito diferente de formular frases, de apresentar o objeto, de levar para a atividade, porque você sabe que nós não estamos falando da mesma coisa, né? Que a caneca posta na vitrine adquiriu outro significado. Último ponto, então, sobre museus, e esse é, em geral, o ponto sobre o qual eu trabalho, e depois eu estou aqui à disposição para ouvir perguntas de vocês, observações e tal, é que o museu não é só o acervo e a exposição, quer dizer, o museu não é só a caneca que está dentro da vitrine. O museu também é, em geral, para nós aqui que vivemos no território paulista, o museu é, em geral, o prédio também onde ele está, né? Então, esse prédio, ele é um prédio, em geral, antigo, e que abriga um museu, mesmo que a criança não tenha como objetivo seu, naquele momento, apreender essa diferença, né, é muito importante que você saiba essa diferença. Então, uma coisa é a casa do presidente tal, outra coisa é o museu que está na casa do presidente tal. Faz muita diferença saber se você está levando as suas crianças para lá para ver o acervo todo, para ver uma exposição que está dentro do museu, ou se você está lá para ver a casa, independentemente do que esteja exposto lá dentro, né? Saber você que as duas coisas são separadas, a edificação é uma coisa e o museu é outra, e a exposição, esta ou aquela, né, faz muita diferença, né? Deixa muito mais claro quais são os objetivos, que conteúdos você quer trabalhar e etc. Tá bom? Enfim, era isso. Obrigada, obrigada, Rodrigo, obrigada, Lucas. Obrigado, professora, por toda a sua explanação. Eu tenho aqui 89 mil questões levantadas já, mas agora eu passo a palavra para a nossa segunda convidada. E, pessoal, vocês, por favor, utilizem lá a ferramenta do chat para ir colocando, né, as perguntas, a função, desculpa, perguntas e respostas, clicando no botão atividades para nós irmos levantando essas questões, né, para apresentar para as nossas convidadas, dos questionamentos, das perguntas. Convido agora a nossa segunda convidada dessa tarde, agora já à noite, né? A Fernanda Moraes, que vai conversar também um pouquinho com a gente com o tema, né? Ela já colocou aí para nós aonde a educação museal se encontra, né, com a educação escolar. A Fernanda Cristina de Moraes é historiadora, licenciada pelo Centro Universitário de Itu, bacharel especialista em História da Arte pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Docência do Ensino Superior pelo SENAC e graduanda em Antropologia pela Uniaselv. Desde 2009, trabalha na intersecção da educação formal e educação museal, desenvolvendo projetos nas áreas de cultura e museus. Trabalhou no Educativo do Museu da Energia de Itu de 2009 a 2020, como estagiária, auxiliar educativo e educadora, desenvolvendo atividades relacionadas à mediação e ação educativa, com destaque para o Programa de Formação de Público, agraciado em 2012 com o Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus.
Atualmente é coordenadora do Educativo da Fundação Energia e Saneamento, mantenedora dos Museus da Energia, onde trabalha no desenvolvimento de projetos educativos da instituição, gerenciando e articulando setores educativos do Museu da Energia de Itu, São Paulo e Salesópolis. É membro do Comitê Gestor da Rede Temática de Museus de Ciência e Tecnologia e do Comitê Gestor Provisório da Rede de Educadores em Museus de São Paulo, a REM-SP. Integra a Comissão Nacional de Revisão da Política Nacional da Educação Museal, é coautora do artigo Programa Formação de Público no Museu da Energia de Itu, na publicação Educação Museal, Experiências e Narrativas, do Instituto Brasileiro de Museus, recente, agora de 2023, autora do capítulo Educativo em Desconstrução, no livro Diálogos em Campo, produzido pelo Museu do Futebol, e organizadora dos cadernos educativos Água em Itu, de 2022, Nas Linhas da Energia, e Patrimônio como Miragem, ambos de 2022, publicados pela Fundação Energia e Saneamento. Agradeço, Fernanda, sua presença conosco aqui, e a palavra é toda sua. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Agradeço aqui a Renata Gava pelo convite. Saúdo a professora Lucília, de quem eu sou uma profunda admiradora do trabalho. Uma honra estar com você. E, bem, gente, a Lucília é uma grande referência para nós que estudamos o patrimônio, que vivemos a prática da educação patrimonial, no meu caso, dentro de museus. Antes de iniciar a minha fala, como sempre eu costumo me autodescrever. Essa é uma importante ferramenta que nós adotamos de acessibilidade. Então, as pessoas que não conseguem me ver podem dar um rosto à minha voz. Eu sou uma pessoa branca, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estão meio loiros, que fiz umas luzes recentemente, então ficaram bem chamativas. Tenho olhos castanhos, meus cabelos são cacheados na altura do ombro, uso um vestido vermelho, na mesma cor do meu batom, estou com um colar e brincos na cor dourada, e ao fundo encontra-se a minha estante de livros. Hoje eu estou aqui no meu escritório. O tema da nossa conversa é onde a educação museal se encontra com a educação escolar. E eu gosto muito, né, como educadora, minha vida é andar perguntando dentro do museu. Então, eu costumo fazer sempre as minhas apresentações a partir de perguntas. A primeira é, afinal, o que é museu? A segunda, e a educação no museu? Que bicho de 7 cabeças é esse? Onde eu estou? Né? As várias formas de falar sobre uma cidade. E, por fim, o onde aterrar, né? Os caminhos da educação para o futuro. As duas últimas, eu me inspirei no Bruno Latour, que é um antropólogo que eu tenho lido bastante recentemente, e ele trabalha com alguns paradigmas desde a pandemia e caminhando para a discussão do antropoceno, e que eu senti várias conexões quando estava pensando o que contar para vocês nessa fala de hoje. Mas vamos começar, sem mais delongas. O que é museu? Há muitas palavras que vão compor esse imaginário do que é museu. Tenho certeza que para cada um de vocês, museu é uma coisa. Né? Museu tem um sentido, o museu adquire sentidos. A cada visita que nós fazemos a um museu, nós nos conectamos ou desconectamos com alguns assuntos, nós sentimos alegrias ou tristezas, nós temos afetos e desafetos. E propositalmente eu deixei uma fotinho bem bonita do Museu Histórico aí de Porto Feliz, né, o Museu Histórico Pedagógico das Monções, e essa foto, ela é bem diferente do imaginário que hoje está na cabeça das crianças que vivem nessa cidade, porque essa fachada, ela está bem descaracterizada, né, ela está bem deteriorada, descaracterizada não, mas deteriorada. A ação do tempo existe sobre ela, muitas vezes o abandono, né, que acontece em relação ao patrimônio,
E é interessante pensar que, eu não sei dos professores que estão aqui, quantos nasceram, né, em Porto Feliz, ou que vivem em Porto Feliz há muito tempo, mas quantos de vocês têm a lembrança dessa fachada assim? Será que vocês conseguem erguer a mãozinha para me contar? Olha lá. Olha, tem bastante gente que lembra dessa fachada bonita. Muito bom. Olha lá. E quantos de vocês visitaram o museu quando ele estava aberto? Olá, muitas mãozinhas. Contem para mim, aí no chat, qual é a maior lembrança que vocês têm do museu quando ele estava aberto? Algo do acervo que chamou a atenção? Ou alguma conversa que vocês tiveram lá? Olha lá, Eunice visitou muitas vezes, né, Eunice? A cama que Dom Pedro dormiu. Adoro esses elementos. Que tinha que registrar o nome na entrada. Olha lá, a cama do Dom Pedro de novo, exposições dos orelhões, subir as escadas, um urinol, muito bom. A estrutura de taipa de pilão. Entrava um pouquinho quando passava pelo centro. Ai, Denise, adoro. Não havia Google, tinha que ir para a biblioteca para pesquisar, né? Saudades dessa época. O barulho do assoalho. Nossa, Paula, que legal você falar disso. Exposição de utensílios odontológicos, palestras, os animais. Ó, a Cibele também falando do barulho. Percebam que para cada um de vocês tem memórias que elas vão se aflorando mais. O cheiro, o clima pesado, né, Claudemir? Tem museu que tem esse clima pesado mesmo. E eu costumo brincar na formação com os educadores dos museus de energia, é que todo mundo sabe que é um museu. O difícil é a gente conseguir exprimir em palavras tudo o que ele significa, porque sempre parece que escapa alguma coisa para consolidar esse sentido do que é museu. E, nossa alegria, existem pessoas que pensam, né, esses conceitos todos. E o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, de tempos em tempos ele olha para esse conceito de museu e ele ressignifica. Então, recentemente, né, em Praga, durante a Conferência Geral, eles definiram e aprovaram uma nova definição, né? Definir e aprovar uma nova definição é ótimo, né? Mas nos dá um indício do que é um museu. Então, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Aqui no Brasil nós chamamos de patrimônio cultural, né? Abertos ao público, acessíveis e inclusivos. Os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade com a participação das comunidades. Os museus funcionam e comunicam de forma ética, e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Essa definição, ela teve muita disputa. Inclusive, durante um bom tempo, eles queriam retirar a educação de dentro dessa definição de museu. E foi uma briga. Inclusive, quem puxa essa briga é a América Latina. Porque, para nós, retirar a educação do conceito de museu é esvaziar o sentido de existir um museu.
O museu, desde a sua criação, concepção, que a professora Lucília já nos deu um indício muito bom quando ela fala do início da patrimonialização dos bens. Desde aquele momento, ele nasce com uma função, inclusive, pedagógica. Então, destituir o sentido da educação do museu e retirar a palavra educação de dentro do conceito de museu é tirar o sentido dessa instituição, porque preservar cama do Dom Pedro, potes de barro, pessoas mumificadas, entre outros objetos, para quê? Qual é o sentido? E quem vai colocar muito mais sentido nessa conversa é a educação, que vai propor reflexões, inclusive sobre a forma como se expõe nos museus. Mas voltando a esse papo sobre quando surgem os museus, recentemente, essa pessoa maravilhosa que é a Françoise Vergel esteve aqui no Brasil e ela deu uma entrevista para o Jornal Nexo. Quem tiver interesse, depois joguem no Google, não precisa ir na biblioteca, né, gente? Agora dá para jogar no Google e pesquisem sobre essa entrevista. O nome da entrevista é A Libertação do Museu. E ela fala o seguinte: o museu é, desde o seu princípio, uma instituição colonial. No começo, o Louvre é uma instituição que depende do saque e do roubo, mas finge ser universal para representar o mundo. A ideia ocidental era de que os europeus sabiam preservar e, portanto, deveriam guardar o tesouro da humanidade. Então, o museu se baseava na ideia da universalidade, mas de uma universalidade pensada na Europa e concebida pelos europeus. Uma ideia do mundo branco para as pessoas brancas. Na época em que os museus começam a ser criados, nós estamos falando num contexto de Revolução Francesa, Revolução Americana, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, o momento de escrita, né, da Constituição da Declaração dos Direitos dos Homens, né, direitos dos homens, né, que fique bem claro, porque as mulheres não estavam incluídas nessa conversa. E nesse mesmo contexto histórico, enquanto você tem uma efervescência, né, revolucionária acontecendo de um lado do mundo, este mesmo povo revolucionário estava traficando pessoas e escravizando pessoas, mantendo um processo que começa lá na época, né, da colonização aqui do Brasil e se estende aí por praticamente todo o século XVIII até meados do século XIX. Nessa época da criação dos museus, chegava a 90 mil pessoas retiradas de seus territórios para serem escravizados por ano. E aí, de quebra, durante esse processo de escravização, existe o espólio dos bens da cultura desses povos e que se tornam objetos de interesse para exibir dentro destes museus. Então, falar de museu é entender que eles foram criados numa lógica que reforça um sentido colonizador sobre a cultura do outro. E quando nós, assim, eu não sei vocês, mas eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, alucinada por arqueologia. Sempre adorei tinha um programa na minha adolescência, começo da minha adolescência, que era Caçadora de Relíquias. Eu era maluca por aquele programa, eu queria assistir, queria acompanhar todos os episódios, eu queria ser uma Sidney Fox, a Caçadora de Relíquias. E hoje, quando eu fui reassistir essa série, eu fiquei bem decepcionada, inclusive comigo, porque muitos de nós crescemos achando que essa ideia do descobrir o tesouro do outro e levar para um museu e sacralizar esse objeto no museu é uma forma de salvar esse patrimônio, né? Uma ideia um tanto redentora. E eu, particularmente, sempre fui muito apaixonada por museus de caráter arqueológicos e etnográficos.
E objetos como esses, vocês conhecem esses objetos, gente? Contem aqui para mim no chat se vocês já viram esses objetos em algum lugar. Ou se quiserem manifestar nas mãozinhas também, se já viu algum desses objetos, se lembra de ter visto, olha lá. Então, o primeiro é uma máscara cerimonial da Rainha Mãe Ídia, que hoje está conservada lá no Metropolitan, em Nova York. Essa máscara, que é esculpida em marfim, ela tinha finalidade religiosa. O objetivo, né, da utilização dessa máscara é livrar o reino dos inimigos e dos espíritos malignos. Essa segunda imagem, que é um pouquinho maior, nessa vitrine em destaque, com fundo vermelho, é a tumba da Cleópatra. Não a Cleópatra que a gente lembra do Egito e tudo mais. É uma jovem de 17 anos, que também se chamava Cleópatra, que foi mumificada, foi sepultada, e que durante ali o século XIX ela foi adquirida pelo museu, esse está no Museu Britânico, né, o British Museum, e chama muita atenção, né, nesse conjunto a qualidade e o luxo de todos os materiais que foram usados no sepultamento. E existem várias decorações no linho que envolve o corpo dessa jovem, existem desenhos dos deuses egípcios, representações da face dessa jovem. Enfim, ela era uma filha de um alto oficial de Tebas, na época do imperador Trajano, então ali já no contexto romano. Essa outra imagem, essa aqui a gente lembra de uns desenhos da Disney, né? É impossível não associar a uns desenhos, que são os moais, né? É um moai, né? Que, segundo, né, alguns teóricos, os moais, que são essas esculturas em pedra gigantescas, eram posicionadas de costas para o mar, né, na Ilha de Páscoa, e de frente para o interior da ilha. E elas tinham uma função de serem uma homenagem aos líderes mortos, né, desse povo, né, dos habitantes dessa ilha, os Rapa Nui. Esses elementos que eu mostro para vocês, esses objetos que foram musealizados, e como a Lucília nos trouxe, né, essa reflexão tão legal que eles perderam a sua função original, né? Hoje eles estão em vitrines, em locais de destaque, com muitas luzes sobre eles, e aí eu trago aqui como uma última imagem esse trono. Vocês viram recentemente sobre esse trono? Que fica num museu lá na Alemanha? Olha lá, o Moai, ela lembra de Uma Noite no Museu, isso mesmo. Essa última imagem é do trono que pertencia ao Ibrahim Nioia, não sei se a minha pronúncia está certa, mas que era o rei do povo Bamum, hoje no território de Camarões. E o bisneto deste senhor Ibrahim, deste rei Ibrahim, o Nabil, ele foi para a Alemanha e ele sentou no trono que pertencia ao bisavô dele. O Francisco Regis Lopes Ramos, ele tem um livro bem legal. Cadê ele? Perdi ele aqui no meio dos livros. Aqui. Ele chama A Danação do Objeto. Esse livro o professor de história tem que ter, tá, gente? Ele é muito bom, ele é muito legal.
Ele tem outros livros também, mas ele é uma boa entrada para a discussão do objeto do ponto de vista da história, né, dentro do museu. E o Francisco Regis, ele fala, o objeto, quando entra no museu, perde a sua função original. E é interessante pensar que nem sempre esse objeto perde a sua função original. Porque, às vezes, como é o caso desse trono, sendo um objeto, né, fruto de um roubo, de um espólio, ele pode ter a sua função original devolvida. Ele pode ter, né, a sua função re-ritualizada, talvez não seria essa palavra, mas ele pode ter o seu sentido para o seu povo reivindicado, né? E esse trono em especial, ele foi retirado, né, de Bamun em 1908. E os alemães prometeram uma réplica para permanecer lá. Só que o objeto não ficou pronto, então eles simplesmente levaram o trono embora. E esse povo, o povo Bamun, desde 1908, permaneceu sem o trono, seu rei. Ninguém imagina alguém chegar e roubar a cadeira, o trono da afinada Rainha Elizabeth e trazer para o Brasil, certo? Isso é impensável para nós hoje. E por que será que roubar objetos de importância de um povo na África era normal? E por que essas instituições permanecem tratando com normalidade? E por que as instituições continuam colocando em exposição o corpo de uma jovem de 17 anos morta? Para a gente ir lá tirar foto, fazer selfie. E por que uma máscara cerimonial de uma mulher rainha é utilizada dentro de uma exposição e ela não está lá mais para proteger e afastar os inimigos e os espíritos malignos, ela está lá apenas para ser fotografada? Quando a gente entra no museu, às vezes a gente sofre aquele impacto, né? Aquele espanto de ver tantas coisas lindas que estão lá dentro daquela vitrine. E muitas vezes a gente deixa de pensar como essas coisas chegaram até lá. Como esses objetos permanecem lá e são tratados lá. E será que faz sentido hoje, no momento em que nós estamos vivendo, manter essa tradição museológica, essa forma de tratar os acervos? E quando eu falo tratar o acervo, não é só no sentido de conservação, de uso e tudo mais, mas também no sentido de fazer a leitura desses objetos. Porque na maior parte das vezes a gente fica tão deslumbrado que a gente não se dá conta do valor de fé e de ritual que existe sobre cada um desses objetos. E existem outras formas de se fazer museu, né? Hoje em dia nós temos discutido muito sobre as experiências museológicas de base comunitária, que elas não só olham para os seus territórios, mas essas pessoas ocupam os museus e tratam as suas memórias dentro desses museus. E tem um artigo bem legal que foi escrito pelo Padre Mauro, que ele fala, né, houve uma exposição que foi produzida em parceria, né, com o Museu Histórico Abílio Barreto e o Muquifo, e no dia que as mulheres, né, que contribuíram, inclusive oferecendo peças para essa exposição, foram visitar a exposição lá no Museu Histórico Abílio Barreto, uma delas, né, a dona Fátima, decidiu levar um bolo de cenoura para visitar a exposição. E para nós, para boa parte de nós aqui, é impensável comer dentro do museu, né? O museólogo, assim, ó, arranca os cabelos, né, museólogo? Pelo amor de Deus, não vai comer no museu, é um perigo para a conservação desses objetos. Mas no Muquifo, o processo museológico daquela instituição ocorre em torno de práticas alimentares. Chá com bolo no Muquifo é uma prática museológica.
Então, para ela, era natural. Ela está indo para uma exposição onde o objeto que ela emprestou estava exposto, então ela levou o bolo de cenoura. Imagina para uma instituição tradicional, que é o Museu Histórico Abílio Barreto, o choque inicial. Só que teve um ponto muito legal, que é relatado no artigo, que o Padre Mauro ficou um pouco preocupado, mas a equipe do Museu Histórico falou, a gente vai arrumar um lugar no jardim para tomar um café, então. Prepararam um café quentinho, percorreram a exposição, guardaram o bolo, né, durante a visita, prepararam um lugar no jardim do museu e sentaram para conversar sobre a exposição, comendo um bolo e tomando um café quentinho. Então, pensem que essa relação que nós temos muitas vezes engessada e dura, de que visitar o museu, não pode correr, não pode falar, não pode comer, não pode tomar água, não pode tocar nos objetos, ela pode ser mediada por outras experiências. Existem museus com objetos táteis, deveriam ser todos. Existem formas da gente experimentar a exposição com segurança para o acervo, para o museólogo não ficar bravo, mas que a gente pode tornar essa experiência única. E muitas vezes, o educativo dos museus, os educativos todos são malucos de vontade de propor esse tipo de experiência. E eles só dependem de um sim dos professores. Porque muitas vezes o que acontece é que, quando os professores vão aos museus, como a Lucília mesmo lembrou, muitas vezes a preocupação é com a história da casa, aquela história importante de quem morou, quem ficou, quem viveu, a pessoa mais importante da cidade. E quando a gente fala do chão do museu, de onde ocorrem essas relações potentes, a gente não precisa falar só do passado. A gente pode falar do presente. E a gente pode trazer o presente como meio de acessar o passado. E essa relação que é estabelecida entre o público, o acervo, as exposições e o educador é um lugar que eu, nos meus 14 anos de educação museal, eu acho que é um dos lugares mais mágicos. O chão de museu é o lugar onde a gente consegue trabalhar memória, onde a gente consegue despertar esse olhar para o patrimônio que a Lucília tanto falou que é importante para nós enquanto povo, e é o lugar onde a gente consegue falar sobre presente e futuro, porque a gente parte do presente, a gente cria conexões com o que a gente está vivendo hoje. Eu trabalho numa instituição que o acervo é um acervo que todo mundo tem em casa, liquidificador, chuveiro elétrico. É um acervo que qualquer um pode, inclusive, botar numa vitrine. Então, para criar esse elo sobre a importância de se preservar um objeto como esse, para se contar uma história, para se discutir a função dele na sociedade, ela só se dá através desse diálogo. E aí eu queria trazer para vocês um trechinho de uma explicação que a Andréa Costa dá sobre a educação museal, que para mim é uma dos pontos mais interessantes do verbete lá do caderno do Penem. Que ela diz que a educação museal coloca em perspectiva a ciência, a memória e o patrimônio cultural enquanto produtos da humanidade, ao mesmo tempo em que contribui para que os sujeitos, em relação, produzam novos conhecimentos e práticas, mediatizados pelos objetos, pelos saberes e os fazeres. São ações fundamentalmente baseadas no diálogo. Sabe aquela história de não pode falar no museu? Não existe. As pessoas precisam falar no museu, nós precisamos conversar no museu. O museu é lugar de conversa. E isso inclui o reconhecimento do patrimônio musealizado, a sua apropriação e a reflexão sobre a sua história, sua composição e sua legitimidade diante dos diversos grupos culturais que compõem a sociedade. Agora a gente caminha, né, porque eu estou estourando o meu tempo já, né, Rodrigo? Eu me empolgo aqui. A gente caminha aqui para falar
do Bruno Latour, né? Quando ele fala do Onde Estou, que quando ele estava lá no meio da pandemia, ele escreve um livro e ele tem um capítulo que fala sobre descrever o território, mas de dentro para fora. E eu gosto muito dessa ideia do descrever de dentro para fora, porque quantos de vocês são nascidos e criados em Porto Feliz? Vocês têm uma visão sobre essa cidade, não tem? Quantos de vocês mudaram para Porto Feliz? Vocês também têm uma visão sobre essa cidade, inclusive sobre a escolha de ir para Porto Feliz. E eu sou turista em Porto Feliz. Eu tenho uma outra visão sobre essa cidade. Nessa noite, nós temos 3 visões sobre uma cidade. Cada um de nós podemos falar sobre essa cidade de diversas formas. Nós podemos falar dela por meio dos lugares, dos objetos, da cama do Dom Pedro, dos monumentos, das festas, das celebrações, das formas de expressão, o sotaque que nós temos aqui no interior, que é algo muito particular nosso, o R retroflexo, o saber fazer, a culinária, as práticas artesanais, as vivências que existem na cidade. Então, existem tantas formas de acessar e de se falar sobre Porto Feliz, que quando a gente leva isso para a sala de aula ou para um grupo no museu, como é o meu caso, nós também teremos essas mesmas respostas diversas. E pode ser que em algum momento existam pessoas que falem muito mal da cidade, porque a cidade é ruim, porque é isso, porque é aquilo, porque falta isso, porque falta aquilo, porque o meu bairro é isso, porque o meu bairro é aquilo. E pode ser que tenha gente que fale muito bem da cidade. Então, quando a gente vai acessando essa relação de afeto que as pessoas têm com a cidade, é o momento em que a gente consegue trazer à tona elementos do patrimônio. E é o momento em que a gente começa a estabelecer relações com esse patrimônio. Quantos de nós passamos por lugares... Olha lá, leite quente dói o dente. Muito bom, Eunice, que eu não falei certo. Quantos de nós passamos por lugares da cidade onde a gente naturaliza e a gente nem presta atenção mais pelos detalhes? Tem uma frase bem legal que eu queria trazer para vocês, que é essa daqui, ó, que o Reinhard Koselleck, ele fala que para encontrar o cotidiano histórico, devemos evocar na memória a presença, lado a lado, de prédios em ruínas e construções recentes, vislumbrando assim a notável transformação de estilo que empresta uma profunda dimensão temporal a uma simples fileira de casas, permitindo que se vislumbre nessa dinâmica épocas inteiras. Quando a gente anda por um centro histórico de uma cidade antiga, e eu que sou nascida e mal criada em Itu, posso falar isso com propriedade, a gente percebe que a cidade é viva, porque você tem uma casa antiga, você tem um prédio novo, você tem uma casa espelhada, você tem uma casa agora que parece um consultório de dentista. Então, você tem uma convivência de patrimônios que dão vida a essa cidade. Essas cidades não param no tempo, elas são vivas e elas vão se transformando. E cada camada desse patrimônio guarda uma memória, guarda uma história. E quando a gente sai com os nossos alunos em campo, quando a gente caminha pela cidade com eles, é legal trazer isso. Não precisamos só tratar o patrimônio glorioso do passado, mas a gente pode perceber essas épocas por meio das construções. E algumas instituições oferecem materiais para que os professores usem em sala de aula, né? Nem sempre acontece, mas quando tem, usem, pessoal, usem os materiais, porque vocês abrem janelas para que quando as crianças cheguem em uma exposição, elas estejam preparadas para uma conversa, para elas não serem sujeitos que apenas ouvem, mas sejam aqueles que propõem, aqueles que conduzem a discussão. E vocês também podem ser esses agentes de construção de discussão dentro dos museus. E a minha dica é, deixem cadernos e lápis na bolsa, conversem com as pessoas, observem os detalhes.
Respirem, sintam os cheiros, percebam a temperatura, sintam o lugar, ouçam os barulhos. Olha como a memória afetiva que nós temos, ela nos move. Vocês lembram de subir a escada, vocês lembram do cheiro do museu. E o mais importante, perguntem. A visita, ela precisa ser mediada por pergunta. E eu gostaria, que não vai dar tempo de eu continuar muito, né? Mas eu gostaria de passar aqui e falar com vocês sobre algumas perguntas que hoje são muito emergentes e urgentes. Porto Feliz é um território indígena. Onde eles estão na história da cidade? Como eles são tratados na história da cidade? Como nós tratamos deles em sala de aula? É uma terra de passagem de monçoeiros. Nós louvamos todos eles, mas nós problematizamos também o papel desses monçoeiros na história. Quem são os sujeitos da história de Porto Feliz? Quantas mulheres têm o seu nome lembrado na história de Porto Feliz? Qual é a classe social dessas pessoas cujos nomes são homenageados em ruas, escolas, praças? Enfim, pensem nisso. E para a gente encerrar, eu trago de novo a Françoise, que ela diz o seguinte: nós estamos num momento em que nós falamos muito de decolonizar. Decolonizar é a palavra da moda. Tenho certeza que vocês já ouviram em vários lugares. É porque essa moda decolonial, esse vestido decolonial, tudo é decolonial, né? Virou museu, museu virou decolonial, a moda decolonial, a propaganda decolonial, mas decolonização é um negócio sério. Teve muita gente que morreu pela luta por uma discussão decolonial. E não é uma declaração ou um discurso, ela é uma prática, ela é uma luta. Essas perguntas que eu falei para vocês agora, elas dão indícios para a gente começar a acessar uma discussão de uma história a partir de um viés decolonial. Mas elas são apenas o início. É preciso aprofundar e pensar também quais são as estratégias para a gente conversar com crianças sobre isso. Como a gente desconstrói alguns mitos heróicos que são contados desde a primeira infância. E se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer pensar futuro, nós precisamos entender que nós vivemos um tempo de muitos paradigmas, vivemos um tempo em que a tecnologia ela está nos atravessando o tempo todo, para o bem ou para o mal, e que nós precisamos problematizar o quanto essa sociedade está inflamada, que qualquer pergunta pode ser encarada como uma doutrinação. E, para encerrar, eu trago uma fala muito, muito, muito potente da Mona Nascimento, que a educação não existe para mostrar o que tem dentro do museu. Para isso existe catálogo, tá, gente? Mas a educação museal, ela existe para provocarmos as pessoas para pensar que sociedade nós queremos viver. É isso. Obrigada, gente. Se tiverem perguntas, mandem. Muito obrigado, Fernanda, por suas palavras, suas considerações, todo o seu arcabouço para também pensarmos, refletirmos tantas questões para, né, além da prática da visita ao museu, mas entender as possibilidades de educação, né, de construção, né, de processos de conhecimento através tanto da patrimonialização do edifício, como dos objetos que estão ali, que foram ressignificados. Olha, a gente tem muito a agradecer as falas das professoras, da Fernanda e da Lucília, duas falas extremamente diferentes, mas que se complementam e que se somam para nós entendermos todo esse arcabouço em torno das questões que envolvem o patrimônio, a compreensão para além desse patrimônio. Olha, Fernanda, professora, nós não temos questões levantadas aqui pelo chat, né, pela ferramentazinha, mas eu convido a todos, aqueles até que se sentiram, às vezes, um pouquinho
envergonhados em colocar suas perguntas agora, que façam, podem fazer as perguntas através do e-mail contato@engenhocultural.com, que nós vamos encaminhar para as professoras, para as nossas convidadas, e elas respondendo, nós devolvemos para vocês. Olha, mais uma vez, o nosso muito obrigado às nossas convidadas, a vocês que estiveram conosco até esse momento, nosso muito obrigado, e até breve, onde nós teremos ainda uma oportunidade de pensar em conjunto com vocês que museu nós queremos para Porto Feliz. Pessoal, muito obrigado e até breve. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Renata. Depois, a minha apresentação eu mando para vocês, inclusive tem as referências desses nomes todos que eu falei, tá, gente? Perfeito, vocês nós encaminhamos depois. Também. Que bom. Ok. Ótimo. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite, até mais. Obrigada. Boa noite, pessoal.